Chegamos agora no quinto tópico da nossa lição. Tópico para fechar essa lição maravilhosa que vem abordando o tema da mordomia. O ministério. Pergunta A. Quem deveria acompanhar os levitas na coleta de fundos? Irmão Wagner, quem acompanhava o tesoureiro na coleta de fundos? Então, irmão Luzilei, a palavra de Deus aqui nos diz, em Neemias 10:38, que o sacerdote, né, um dos descendentes de Arão, né, que fala filho, mas uma tradução mais adequada aqui fala sobre os descendentes de Arão, estaria com os levitas, né, nesse momento de receber os dízimos, né? Então, hoje a gente vê o envolvimento, né, da igreja, né, no caso, acompanhando ali as minhas contas com Deus, né, junto com a tesouraria da igreja, o pastor, né, o obreiro, o envolvimento do ministério nesse quesito que é tão sagrado, né? É muito sagrado isso aí. Então, a exemplo do passado, hoje também o ministério acompanha, né, o caminho e do momento que entra, né, na casa do tesouro, no celeiro, né, até a execução aí da utilização desse recurso. E é importante que haja esse acompanhamento, né? Porque o dinheiro se torna uma tentação. Muitas pessoas ao longo da história, nós conhecemos histórias, né, fatos, onde o dinheiro se tornou uma tentação. E se não há um devido acompanhamento, acaba que a situação fica bastante complicada. A transparência se perde aí, né? Não fica transparente, né? Fica opaco. Isso. Mas aqui, então, já desde aquele tempo, não era uma pessoa, não, é o único responsável pelo dinheiro. E quantas empresas, né, nós às vezes acompanhamos, e trazendo agora um exemplo de empresas, onde alguém entrou na empresa e ele era o responsável financeiro e essa pessoa não prestava contas a mais ninguém e às vezes quando se descobre depois a empresa está quebrada, não tem recurso porque os valores foram desviados, né? Então por isso, desde aquele tempo já a orientação ou o que é apresentado pela palavra de Deus é que existe um acompanhamento para ver se o trabalho está sendo bem encaminhado, para, como o exemplo que o irmão deu, para ver também se os irmãos estão agindo corretamente, não para criar um caderninho preto, né? Mas para orientar, para falar, irmão, tenho percebido que já há tanto tempo o irmão não tem devolvido os dízimos. Isso é um assunto sério. Isso pode redundar em sérios problemas para a sua vida. O irmão está se afastando do caminho da bênção. Vamos voltar para o caminho, né? Vamos voltar para o canal por onde Deus derrama as suas bênçãos. Então, com todo tato, com todo amor, com todo carinho, então o líder, ele pode fazer esse trabalho quando ele acompanha, né? Exatamente. Se ele não acompanha, o membro pode deixar de contribuir e ele não está acompanhando. O tesoureiro, por uma fraqueza, também pode agir de uma forma equivocada e ele não está acompanhando. Então, por uma questão de transparência, por uma questão de ordem, por uma questão de lisura no processo, então o pastor, ele acompanha. Essa é a orientação que a liderança da obra faz, cobra dos missionários, né, que eles façam esse acompanhamento e dessa forma se evita uma série de situações e age de acordo com o que Deus apresenta na sua palavra, né? Irmão Luzilei, a igreja, né, nós como membros devemos ver isso como um fator, não como uma cobrança, mas por uma questão de bênção. Sim. Né? Então, receber sempre, né, essas admoestações como benefício para nós. O pastor está preocupado com a tua vida espiritual, com a tua bênção, né, com a bênção que Deus pode derramar na sua vida. Então, esse acompanhamento ele é fundamental, né? Porque, a exemplo do passado, muitos profetas foram enviados. E Deus hoje dispõe, né, do ministério para acompanhar a igreja, para colocar a igreja novamente no caminho da bênção. Isso. É como o pai, né? O pai percebe que o filho está tendo algumas atitudes erradas, o pai orienta, filho, não vai por aí. Mas o pai
não traz essa advertência porque ele aborrece o filho. É porque ele ama. Ele ama o filho. E da mesma forma, em lições anteriores, nós já vimos que a função dos líderes, dos pastores, do obreiro, é cuidar do rebanho, apacentar o rebanho, cuidar dele para que eles estejam no caminho da bênção, para que estejam no lugar onde Deus pode derramar as suas bênçãos. E fazem isso porque amam. Exatamente. Né? Pergunta B. O que os levitas deviam fazer com os dízimos para sustentar os sacerdotes? Aqui tem um detalhe interessante, né? Uhum. Poderia se imaginar, bom, os levitas recebem os dízimos e pronto. Estão desobrigados, dessa né? questão. Todo mundo devolve os dízimos, mas o levita recebe mais nada, né? Tá bom, estão desobrigados. Mas existe uma ordem, a ordem de Deus é fantástica, né? Nesse sentido de organização, né? Então, em todos os detalhes, né? Deus é perfeito. E essa perfeição se dá também nessa ordem, né? Então, os levitas, eles recebiam e eles dizimavam. Ou seja, o dízimo dos dízimos era encaminhado aí aos sacerdotes, né? Que também recebiam, eles tinham, para a sua manutenção, né? Eles precisavam se manter. E como isso funciona hoje? Hoje, irmão Luzulei, da mesma forma. Então, o ministério, né, os pastores e obreiros, eles vivem do dízimo, né? E eles dizimam. Todos os pastores e obreiros, eu posso dizer, aqui da União Norte e da União Sul do Brasil, né, do mundo, né? Eles são dizimistas, né? Devolve o dízimo, as primícias e as ofertas. Então, devolve o dízimo dos dízimos, né? Segundo a ordem que foi estabelecida. Certo. E a última pergunta, como esse princípio se aplica à dispensação cristã? E aqui é o princípio do dízimo, né? Como o dízimo, que é muito bem fundamentado no Antigo Testamento, e muitos até alegam que esta é uma ordenança do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, ou com Nova Aliança. Então, como este princípio do dízimo se aplica à dispensação cristã, ao nosso tempo, e qual será o resultado de nossa fidelidade em doar? É bem colocado, irmão Luzulei. Não parou aí, não era uma lei de Moisés que foi abolida, enfim, na cruz. Tem muita gente que fala sobre isso. Né? Sim. O dízimo é muito anterior, né? Abraão devolveu o dízimo, não foi estabelecido por Moisés, foi confirmado. E agora na dispensação cristã, ele também é confirmado. Então Deus, né? Hoje Deus separa homens também para essa missão, que era a missão dos levitas, né? De cuidar das coisas de Deus, de pregar o evangelho, homens que se dedicam exclusivamente, né? Nesse serviço, nessa função. E eles vivem como? Como que eles vão viver? Então o apóstolo Paulo, ele já deixou isso muito claro, não é isso? Em sua carta aos Coríntios, no capítulo 11 a 14, diz assim, olha, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Né? Então, esses irmãos, né, eles se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho. Como que eles vão sobreviver? Então, os levitas se dedicavam às questões do templo. Os sacerdotes, às questões ali do templo. E por isso viviam do templo. Do templo, exatamente. O ministério, obreiros, pastores, eles estão envolvidos com esta causa, pregação do evangelho. Então, que vivam daquilo que é levado à casa do tesouro. Exatamente. Muito bem, sim. Só fazendo um fechamento, né, antes da última pergunta aqui, né? Sim. Eu quero fazer reflexão que tanto os dízimos como as primícias, né? Sim. As primícias também, ela tem a mesma destinação dos dízimos, né? Então, quando as reformas propostas, né? Desde ali Neemias, Joás, Ezequias, Josias, Malaquias, todas as reformas propostas, né, para o povo de Deus, toda vez que o povo se afastava, Deus trazia de volta. E vocês podem perceber que ali estava presente a devolução honesta das primícias, dos dízimos e das ofertas. Então, a mesma finalidade dos dízimos é a finalidade das primícias. Então, toda vez que você devolve, que eu devolvo,
as minhas primícias, ela também está auxiliando a obra de Deus no sustento do ministério, né? Para que a obra possa sustentar ali pastores e obreiros no campo de trabalho. Muito bem. E qual será o resultado de nossa fidelidade em doar? Aí a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é interessante, né? Diz assim, quem semeia pouco, Luzilei, colhe pouco. E pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. E nós devemos fazer isso não com tristeza. Porque Deus, Ele não recebe a nossa oferta com tristeza, né? Nós devemos fazer isso com alegria no coração. Eu tenho alegria no coração de contribuir na obra do Mestre. O apóstolo Paulo, ele conclui, né? Diz assim, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então devemos devolver ao Senhor, não com tristeza não, mas com alegria no coração. Deus me deu 100%, eu estou apenas devolvendo um pouquinho do muito que Ele tem feito por mim, com alegria no coração. E a lei da semeadura é uma realidade, nós estamos falando isso desde o início. Se você semeia muito, você vai colher muito. Se semeia pouco, vai colher consequentemente pouco também. Exatamente. Irmão Wagner, em vista de tudo que nós estudamos nesta lição, qual é o apelo que o irmão gostaria de dirigir aos nossos irmãos como fechamento desse estudo? Muito bem, Luzilei. Antes de falar a palavra final, eu gostaria só de fazer mais uma menção na última pergunta. Sim. Que essa notinha talvez vai chamar a atenção de vocês, né? Sim. Da contribuição exigida dos hebreus para fins religiosos e beneficentes abrangiam 1/4 da renda. Ou seja, os hebreus, eles devolviam a Deus, eles ofertavam 25%. E eu queria deixar claro para os irmãos, porque aqui o texto inspirado diz para fins religiosos e beneficentes, porque aqui está incluso o dízimo, o segundo dízimo, que tinha essa função beneficente, né? Caritativo, né? O dízimo, o segundo dízimo que o próprio povo administrava, as primícias e as ofertas. Dízimo mais dízimo, 20%. Primícias, aproximadamente 3% e 2% de oferta. Fechamos aí 25% que o povo, eles dedicavam, né? E é de se esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo os levasse à pobreza, mas muito pelo contrário. A fiel obediência a esses regulamentos era uma das condições para a prosperidade deles. Irmão Luzilei, muitos hoje estão fazendo a experiência que o povo fazia, o antigo Israel fazia. Muitos hoje estão devolvendo seus dízimos, estão administrando o segundo dízimo, ajudando construção de igrejas, pessoas carentes, estão reunindo esse recurso do segundo dízimo para ir em santa convocações, levar a família, enfim, pode ser feita uma infinidade de coisas, né? Com o segundo dízimo. Estão dedicando as primícias e ofertas e estão recebendo as mesmas bênçãos, porque Deus não mudou. Exato. Deus, Ele é o mesmo. Então, fechando aqui, eu entendi nessa lição que o desejo de Deus é abençoar o seu povo. Ele tem ricas bênçãos para derramar. O desejo de Deus é fazer o povo prosperar, é nos fazer prosperar. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu gosto muito desse texto. Diz assim, pois eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual que é o desejo de Deus? Ele quer ver o seu povo prosperar. Ele quer ver o seu povo alcançar as mais ricas bênçãos que Ele tem deixado à disposição, né? Então, o meu apelo hoje, queridos irmãos que nos assistem, vamos devolver a Deus o que lhe pertence. Vamos dedicar a Ele nossos dízimos, primícias e ofertas, o nosso coração, o nosso tempo, não é isso? Muitas vezes nós pensamos, Luzilei, que é apenas recurso. Os nossos talentos, dons, ele também foi nos confiado. Nós somos mordomos disso daí também. Então, dediquemos a Deus o nosso melhor. E Deus, Ele vai nos recompensar, Ele vai recompensar. Porque o plano de Deus é fazer o seu povo prosperar. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.